acho que é uma técnica específica de encontrar, é, vamos dizer assim, relações entre desvios padrões, beleza? A nova, você vai ter que ensinar para a Radassa, a nova, e para mim, entendeu? Que é modelagem, faz parte da disciplina de modelagem. É o final da disciplina Sim. de modelagem, a nova. Só que em métodos quant 2 a gente viu uma nova, entendeu? Que é o multi variada, entendeu? Mas aí eu não estou entendendo porque que ele pediu a nova de um fator. Ó, toda vez que eu preciso resolver a nova, eu resolvo, porque é só saber lidar com a tabela e não tem muito segredo. O Tá. problema é que essas tabelas, às vezes, elas são meio longas de resolver, porque elas envolvem uma série de variáveis meio chatas de calcular, mas como a nossa tabela é pequena, vai ser tranquilo. Não vai precisar nem de computador, Tá. ok? Então vamos lá, deixa eu fazer esse problema aqui pra você. Deixa eu preparar. Ah, já tá gravando, tá. Então vamos lá. Só para começar aqui, para tu ver como essa conta é longa. Se fosse para fazer com uma tabela maior, só com um computador para resolver. Tá. Uma empresa quer comparar o tempo médio de atendimento em minutos de três métodos diferentes de treinamento. Beleza, tá aí os três métodos. Esses são os tempos. Muito bem. Dos nossos funcionários aqui. Ao nível de significância 5%, teste se há diferença entre os tempos médios. Né? Então é aquela história, eu olho para a tabela, vejo que tem tempos diferentes, né? Mas a questão é, para esse nível de significância, existe diferença? Porque às vezes essa diferença é apenas uma flutuação, é apenas um errinho básico ali, né? Coisas que podem ser desconsideradas. Agora, se for muito maior, daí a gente não pode desconsiderar. E parece, né, que né? O método B aqui tem tempos bem maiores que os outros. Tipo, tu pode pensar assim, mas 4 minutos não é, ou melhor, 6 minutos não é muito. 6 minutos é 25% desse valor aqui. Né? Então, para um nível de significância de 5%, me parece ser uma diferença bem considerável, né? Então a gente já entra no problema com essa mentalidade. Parece que vai ter diferença, ok? Hum, ok. Sempre para não ficar perdido durante a conta. Então, vamos criar a nossa hipótese. A nossa hipótese nula é que todo mundo é igual. Aquela velha história que a gente faz dos nossos problemas, né? Ok? Uhum. E essa é a hipótese nula. Qual que é a hipótese alternativa? É que eles não são iguais. Mas eles não serem iguais aqui significa pelo menos uma média diferente. Ok? Uhum. Com a nova não é isso aqui. Meu problema com a nova é quando tem que usar o SPSS lá. Ah, Sim, sim. o SPSS é muito chato. Na aula a gente usa o SPSS. Pode crer. O SPSS até dá para usar. Eu até usei esses dias na aula com uma moça aí, foi bem tranquilo. Só que para mim é sempre uma novidade toda vez que eu tenho que usar SPSS, mas toda a vida sai. É eu que nunca peguei para aprender a usar de fato, assim, que nem eu uso o Excel, etc. Eu tenho umas bases depois para te passar de SPSS, que ele Ah, passou. legal, Se já, você já me quiser, eu ajuda. te passo, No dia eu te passo fiquei a com o base. chat GPT assim, ele foi me orientando, eu fui usando o que eu já entendia de estatística e fui indo. Depois eu Ok? te passo as bases que ele passou pra gente, do SPSS. Maravilha. Então, vamos lá, deixa eu continuar aqui. O negócio é o seguinte, deixa eu pegar aqui e continuar o que eu estava falando, né? Então o negócio é o seguinte, veja só. Uma vez que nós definimos a nossa hipótese nula e a nossa hipótese alternativa, a gente já entendeu mais ou menos o que está rolando. Muito bem. Então, vamos para a próxima parte aqui. Agora a gente tem que encontrar as médias, né? Porque se eu estou dizendo que as médias aqui são iguais e tal, né? As médias antigas são iguais, eu tenho que verificar se essas médias que vão acontecer aqui, quais são os seus valores, para fazer os testes de hipótese bem associados ao que nós já estávamos fazendo nas outras aulas. Então, quem vai calcular essas médias para mim é você, tá? Obviamente, você sabe calcular a média. É somar todo mundo da mesma linha e dividir por 4, certo? Uhum, Então, uhum. quando você calcular as três médias, você me fala, beleza? Peraí. Deixa eu ver que eu.
Sair aqui as três médias, tá? Tá. Hum, 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 hum. A primeira é 19,5. 24. 19,5, ok. A segunda é 23,5. E a última, 18,5. A última. 18,5 então. Tá, beleza, já temos as médias. Já temos as médias, muito bem. Então, uma vez que nós já temos as médias, vamos para a próxima parte. Agora, né, o que a gente havia considerado aqui? E, nós temos uma média para cada caso, né? Só que para conseguir resolver esse problema em ANOVA, a gente precisa achar uma média geral, que vai ser o quê? Vai ser a soma de todo mundo dividido pela quantidade de entradas. Ou seja, vai ter que somar esses 12 valores e dividir por 12. Ok? Tá, mas por que que tem que somar os 12 e dividir por 12? Porque lá na frente a gente vai ter que encontrar umas novas variáveis que a gente não trabalhou ainda, que vai envolver essa nova média, entendeu? Então, por isso que tem que encontrar essa média total, vamos dizer assim. E eu não posso somar as três médias e dividir por 3. Não, Não, né? Não é a mesma coisa. não é a mesma coisa. Entendi. Esse que matemática tá falando, eu não sou, né? Então, 23, 25, mais 20, mais 19, mais 18, mais 17. Igual, dividido por 12. 20,5. 20,5. Deixa eu ver agora, só por curiosidade, quanto que daria. Somar as três médias. Peraí, dividir Eu por... acho que vai dar igual. Deu igual, né? Não sei, vamos ver agora, dividir por 3. 20,5, olha lá. Esses Dá igual, matemáticos olha são lá. uns bosta mesmo. Pode crer. Tá certo. Próxima vez, siga a sua intuição. Mas eu sou uma. Não, a minha intuição não. Eu sou uma pessoa de compliance e de controles. Então, eu checo tudo, né? Então, Aham. eu confio desconfiando. Pode desconfiar à vontade. Eu confio desconfiando. Então, assim, se eu falei, será? Eu não sei, eu sou ruim em matemática, mas. Assim, eu queria dizer que sim, mas daí se eu errasse, tu viria dar um esporro É, em mim, né? Ah, mas tu não sabe nada e tal, fica só me enrolando. Daí eu disse, não, não, faz aqui que nem eu vi feito aqui, então tá tudo certo. não, se eu achasse isso, eu não estaria pagando a pequena fortuna. Eu te pago. Ah, bem, agora vamos encontrar esse SQ aí, né? O que que é SQ? É a soma quadrada, ok? Uma É uma nova quadrada. variável, não tem muito a ver com o que a gente estava vendo, né? Mas tem, assim, de certo modo, a ver com o desvio padrão. Por quê? Porque a gente vai pegar 4 aqui, que é a quantidade de entradas ali de uma linha, vai fazer a média daquela linha menos a média total, certo? E elevar ao quadrado, por isso que é soma quadrada, e fazer o mesmo para todos os casos. Agora imagina essa chatice para uma tabela grande, né? Por isso que a gente está começando com carinha pequena. Toda vez que eu tinha que fazer essas ANOVA para os meus alunos era uma desgraça, principalmente quando não tinha chat GPT, meu. Mas por que que tem 4 ali na frente? Eu não entendi. Porque tem 4 entradas, né? Ah, tá. 4 entradas. E aí fazia a diferença de cada um para a média As geral ao médias, quadrado. Meu Deus. exatamente. Essa fórmula deve estar aqui no. Sim, você Nessa... provavelmente vai ver ela aí com somatório e coisa do gênero, assim. Ah, tá aqui no slide. Beleza? Então, tá, fizemos aí, agora tem que resolver essa continha.
essa continha aqui você não vai colocar essa continha na calculadora, tá? Por quê? Hum, Porque todos os números são bem tranquilos de lidar aqui antes de ficar gastando tempo na calculadora. Porra, aqui dá 1, então vai ficar 4 vezes 1 ao quadrado. Ou aqui no caso é menos 1, né? Mas não importa muito, porque vai ficar ao hum, quadrado, o sinal fica sim. positivo sempre, né? Então aqui também vai ficar 3, né? 3 ao quadrado. E aqui na última, 2 ao quadrado. Não precisa pôr na calculadora isso, vai ficar 4 mais 9 vezes 4, 36. Não, isso, 36, isso. E aqui, 4, 4, 16. Mas tu vai ter que fazer isso para cada um. Ah, já foi? Acabou? Acabou. Agora é só fazer essa soma. Não, tá, mas você fez de uma linha, vai ter que fazer para Não, eu cada. fiz das três linhas, né? Essa era da primeira linha, né? Essa aqui era a média da primeira linha, essa aqui era a média da segunda linha, Ah, né? E aqui era a média da terceira linha, certo? Daí eu fiz para cada uma das linhas, isso aí. Daí agora eu já fiz a continha dos parênteses, coloquei aqui, já era. Beleza? tá, você só fez a média, tá, tá. Exatamente. Entendi. Ok? Aham. Muito bem. Então tá bom. Então beleza, encontramos aí o tal da soma quadrada, né? Agora que a gente encontrou o soma quadrada, isso aqui é que tá, né? Essa soma quadrada eu chamei de soma quadrada entre, porque é a soma quadrada entre grupos. Mas esse soma quadrada é o que ele chama de que quadrado? Não, ainda não. Ah, tá. Vai Não ter a é. ver com o que quadrado logo logo. Tá. Esse é o soma ao quadrado entre grupos. Agora a gente vai fazer o soma ao quadrado dentro dos grupos, que é chato também, né? A soma ao quadrado dentro dos grupos é assim, para o A, eu vou pegar cada um dos valores da linha A, vou diminuir da média da linha A e levar ao quadrado. Parece com desvio padrão, né? Lembra lá das nossas primeiras aulas? A gente fazia essas contas longas aqui para encontrar o desvio padrão. Uhum. Daí tem que resolver essa conta aqui, né? É, aqui dá, bem, dá 1,5 ao quadrado, né? Mais meio ao quadrado, outro meio ao quadrado, e aqui 1,5 ao quadrado também, né? Ah, isso aqui dá meio, isso aqui eu não sei. Tem como tu fazer aí 1,5 ao quadrado? Meio ao quadrado. Meio ao Um quadrado é ponto 125, né? cinco. Então vai dar 2,5 mais meio, 3. 2,25. É, 2,25. Vai ficar 4,5 mais meio, 5. Beleza. Então, beleza. Isso aqui para o método A. Agora tem que fazer o mesmo para o B e para o C. Chato, né? É. O método A é o método que eles falam aqui, né? Método A. Agora o método B. Pegar também cada um dos valores, diminuir da média, levar ao quadrado e no fim somar. Tá bom? Tá entendendo a ideia? Sim. Da média dele, né? É. Isso, da média dele, que você calculou para mim, deu 23,5. Uhum. Perdida com esse número do capítulo aqui. Aqui, a menos que eu esteja doido, deu a mesma combinação, né? Tipo, meio, um meio, um meio, meio, meio. Então vai dar 5 do mesmo jeito. Nossa, você foi rápido essa conta. Sei lá, é pra ter o mesmo padrão, né? Mas ó, né? Um meio, meio, um meio, meio. Então deu a mesma coisa do de cima. Agora,
para o C. C era 20, tu tinha achado a média 18,5. Também vai dar o mesmo padrão, acho que vai dar 5, mesma coisa. Ahn, beleza? Deu também, né? Meio, 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 meio. Beleza, então esses foram os valores para cada um dos somas quadradas dentro dos grupos, né? Então a soma ao quadrado lá que eu tinha feito antes era entre. Aqui é dentro. Hum, É a soma de todo mundo, né? Ainda tem que somar as respostas aqui dá 15. Essa é a soma ao quadrado dentro dos grupos, não entre os grupos. Eu vou até copiar aqui. Eita. É, beleza. Dentro. hum, Ok? Então tem tá. que distinguir bem. A conta é longa, mas se você reparar bem, é uma conta bem ah, mecânica, né? É só ir fazendo sempre a mesma coisa. Não tem muito segredo. Por isso que é bom o computador fazer, né? Ele faz tranquilinho. Uhum. Agora, a próxima coisa que a gente tem que fazer é grau de liberdade. Mesmo lá da teste T. Lembra do teste T, que era pegar a quantidade de entradas e diminuir um? Aqui também. Vai ser K menos um no entre os grupos, né? Quem é o K? O K é a quantidade de, no caso aqui, grupos, né? Que são Mas três. por que que aí usa grau de liberdade também? Ah, porque a fórmula é assim, né? Por que que lá na T usa? Tu sabe me dizer? Eu não sei Na dizer. T, Eu não sei dizer por que que na T usa e na Z não. Não sei. tá, na T, mas a gente usa T quando o desvio padrão é desconhecido. Aí também o desvio padrão é desconhecido, a gente tem que achar um padrão entre as duas. Ah, você está buscando um padrão. Interessante. Hum, o Bem, desvio aqui tem padrão é desvio padrão para desconhecido. começar? Não, né? De fato não tem, né? Não tem um desvio padrão da população desse Uhum, método, né? tá, Que tem uma amostra que eles fizeram e a gente está uhum, tirando todas as informações dessa amostra, é verdade, né? é, Provavelmente por isso, muito bem observado. Eu não tinha me tocado disso, não. Show. é. Interessante. Então, na próxima aqui dentro, grau de liberdade, GL é grau de liberdade. Dentro agora vai ser o quê? Pro dentro é N menos K. O N Peraí, é a peraí. quantidade. Oi, diga. N menos K. Isso. Peraí. Entre, porque são 3 menos um 2. E dentro, porque eu tenho 12 números menos o K, que é o 3. Tá, 9. Tá, meio complexo isso aí pra mim, mas acho que é. K menos um, que eu só vi usando o K menos um, não sabia, N menos K. Acho que não, não vi nenhuma fórmula desse N menos K. Pro nosso caso novo aqui, né, tem isso, né? E para mim também é novidade. Tá. Mas vamos lá na novidade, né? Então, tem o gays e lésbicas entre e dentro. Então, agora a gente vai fazer o quadrado médio. Já estamos chegando lá no que, beleza? Agora, o que Entendi. que é o quadrado médio? O quadrado médio, ele tem o quadrado médio entre e o quadrado médio dentro, óbvio. O quadrado médio entre vai ser o SQ entre, ou seja, a média é a soma quadrada entre, dividido pelo GL entre, ok?
E Uhum. a mesma lógica aqui pro outro, né? Só que em vez de entre, vai ser dentro. Beleza. Agora é colocar os valores. 56 foi a conta que a gente fez antes, lá no SQ entre. E o GL entre 2. E aqui era o cara que era 15, né? Foi aquele 5 mais 5 mais 5 dividido pelo GL dentro, que é 9. 56 dividido por 2 é 28. 15 dividido por 9 é a mesma coisa que 5 dividido por 3, ou seja, 1,66666. Isso. Beleza. Beleza. Então tá bom, encontramos os quadrados médios. Agora sim, a gente vai encontrar algo que se associa com aqui quadrado, que é o F. O F é a divisão desses dois caras. Daí tu tem uma tabela lá no Ken, ou qualquer livro, né? Tem a tal da tabela F. Também é. Sim. Ó, tu percebeu? Eu entendo que é uma conta longa, né? E você, como não tem prática, às vezes acaba se perdendo. Mas eu quero que você perceba que não tem nada demais na conta. Tipo, é só Sim. somar, dividir, saber quem, né? Por onde, no lugar certo, na hora certa, né? Tirando isso, bem tranquilo. 28 dividido por 1,66666 é a mesma coisa que 28 vezes 3 dividido por 5. Eu não tenho ideia de quando dá isso. Se quiser jogar na calculadora. 16,8. Legal. É 16,79. 664. Não, é isso aí. Então vou anotar aqui o que você falou. 16. 16,8. Muito bem. Agora, onde que está a tabela F que você vai utilizar na prova? Será que está no quem? Não Porque entendi. eu, de novo, não sou teu professor da prova, né? Mas se ele está usando as coisas do quem, né? Então vamos lá, né? Ou vamos procurar aqui nesse novo livro. Aqui não tem tabela, não vi nada, pelo menos. O apêndice no começo, não. Vamos procurar lá no quem, né? Deixa eu pegar aqui. Onde está a senhora? Tá aqui. Esse Ah, business deixa eu foi. salvar o negócio aqui. Beleza. Então eu lembro que tá lá pela página 810 por aí. Falei. T. Aqui. Eu acho que é essa tabela. Essa é a tabela F. Ou é essa aqui, essa aqui. Mas eu Sim. acho que é a mesma. Então o que que a gente tem que fazer aqui? Encontrar o valor para o nosso caso, né? Qual que é o nosso caso? O nosso caso, de acordo com o enunciado, é 5%. Beleza? Uhum. Então, o 5%. Essa aqui é uma tabela de 10%. Então a gente não E a pode usar outra? E ela. a outra? Aí é Ah, meio, aí é meio. Critical Values. Aqui era T. A próxima é 5. Aqui é 5. 5 aí. Beleza. Outra coisa que nós temos que avaliar são os graus de liberdade. Então, denominator, numerator, né? Quando eu olho para a conta aqui, o denominador era o dentro e o numerador era o fora, né? Ou é o contrário? Porque, acho que é. Porra, e aí como é que fica? Quem é o dentro e quem é o fora? Porque é o que tá na tabela, né? Deixa eu ver aqui.
Eu ia perguntar o que era esse V1, V2. O menor seja a linha, né? O maior seja a coluna. O maior é sempre associado ao dentro, né? Então faz sentido. Eu não gostei do jeito que ele escreveu aqui, né? O numerator tem a ver com o entre. E o denominator tem a ver com o dentro. Ok? Lembra lá que tinha o entre e o dentro? Tinha um Uhum, uhum, entre o grau de liberdade dentro. uhum. Daí a fórmula não era o entre dividido pelo dentro. Então o entre está no numerador. O numerador é a parte de cima da fração. E o dentro está no denominador. Eliminador. O nosso é, grau de liberdade entre era 2 e o grau de liberdade dentro é 9. Entre 2, dentro 9. 4,26 é o valor que eu peguei aqui também. Ok? Uhum. Então achamos aqui a estatística do teste, né, o valor crítico. Nosso valor crítico é 4,26. Agora a gente tem que fazer o gráfico, né? Dá para fazer o gráfico. 4,26. Bem, acontece que o gráfico do Q quadrado aqui, ele é um pouquinho diferente, né? Cadê? Não tem um gráficozinho dele? Tem. Ele é essa gaussiana Ele descentralizada. não é normal. Ele não é Ele não é normal. normalizado, exatamente. Mas não tem problema, não. Não tem problema, não. A gente se baseia nele. Então, a gente está avaliando, né, se a média é ah, maior, né? Bem, se está dentro ou não da região crítica, é isso que nos interessa. E a região Porque crítica a hipótese nula é que são iguais, a né? questão é, se tiver dentro da região crítica, rejeita a hipótese nula. Se estiver fora da região crítica, aceita a hipótese nula. O Uhum, nosso F crítico aqui é o 4,26, ok? uhum, Os nossos graus de liberdade, que era em específico 0,05 aqui, nível de confiança que a gente quer, 2 para entre, 9 para dentro. Beleza. uhum, E a conta que a gente fez deu um número absurdamente grande, como eu havia previsto lá no começo, lembra? Eu tinha dito que o B uhum. era muito fora das outras, né? Tinha uma média muito diferente das outras. Eu tinha dito que provavelmente a gente ia ter que rejeitar a hipótese nula, porque a média é diferente mesmo. Então foi o que a gente encontrou. A gente encontrou um número extremamente maior que 4, né? 16. Vamos chamar de F calculado. 16,8, né? Então, o que a gente escreve numa parada dessa? O mesmo que a gente escreve sempre. Opa. Não é difícil a nova, é só decorar essa desgraça toda aí. Há evidências estatísticas, pelo menos não é difícil sem usar SPSS, né? De Ao 5 por nível de ciência. de que os tempos médios de atendimento, que é do que se trata aqui, não são iguais entre os três métodos de treinamento. Ou seja, devemos rejeitar a hipótese nula. Beleza? Está dentro da região crítica. Eu não sei se eu já tinha que estar gravada. Mas se não está dentro, eu aceito a hipótese nula? Não, tá dentro, rejeito. Está dentro, rejeita. Tá. Está dentro, rejeita. Está fora. Fale em rejeitar a hipótese nula se estiver fora. Tá. É, Então, beleza? pelo menos uma das médias é diferente. É, exato, pelo menos uma das médias é Na verdade, diferente. na verdade tem que escrever até assim, né? Porque senão, É, daí pode ser que é, dê pau, né? Então, é, importante. tem que escrever. Belezas? Então é isso aí. Fizemos a nossa primeira continha de ANOVA. Legal, né? Uhum. E daí a gente pode fazer uma análise ainda mais interessante, né? Se a gente está querendo tempos menores, parece que o mais interessante aqui foi a C, né? Porque a média da C foi a menor que você obteve.
né? De 18,5 para 23,5, tu tem uma diferença de 5. 5 Uhum. é um quarto aqui, 25% dos dados. Ui, coisa pra caramba. Mas Beleza? o que que deu igual? O que que deu igual entre eles? 5, 5, 5. Deu igual porque a diferença dos caras era a mesma, né? A diferença da média dele para cada um dos dados dava a mesma. Só que a média desse cara é mais alta, né? Uhum. É que nem eu tiro 10 numa prova e depois eu tiro 9. A diferença foi um. Tu tira 2 numa prova e depois tira um. A diferença também foi um, né? Só que a minha média foi muito maior que a tua. Sacou? Tá, e essa diferença entre as médias não é desvio padrão ou variância, alguma coisa assim? Exato, dá para associar essas coisas aqui a desvio padrão. É, exatamente. Se você lembrar das contas de desvio padrão que a gente fez, era a Hum, média menos o valor de cada dado ao quadrado somado, né? Só que para ser desvio padrão tinha que dividir pelo n. Lembra? Que a gente não hum, está dividindo pelo n. Então não dá para dizer que é exatamente desvio padrão isso aqui, mas obviamente está associado com desvio padrão, né? na verdade, raiz de N. Não, raiz de N. Vamos voltar a gente para nossa aquela fórmula, Mas né? é Que era quase isso N ou aqui mesmo, raiz tu de N. reparou bem. Pega o valor, diminui da média, leva o quadrado, soma fazendo com todos, divide por Uhum, n, tá? Isso é o desvio padrão. uhum, Agora, bem, agora eu vou pedir para você começar junto comigo aqui uma parecida. uhum. A gente pode fazer junto. É, Tá. deixa eu pegar aqui. É longo, hein? Bicho é longo. Eu ainda não entendi o que quadrado. Que quadrado a gente não usou ainda, né? A gente não usou o que Porque a gente quadrado? está avaliando a média. O que quadrado é para Hum, avaliar desvio padrão. Ele não, veja que uhum, ele não perguntou nada de desvio padrão, né? O dia que ele perguntar, você acha que as variâncias aqui são iguais? Pode ser que ele pergunte isso, né? Ele está perguntando se existe diferença no tempo das médios, né? Se ele perguntar assim, existe diferença entre as variâncias? Daí você teria que fazer o teste que quadrado, ok? Mas já te aviso, a uhum, conta é praticamente a mesma, só que no fim você vai usar a tabela do que quadrado lá para ver a diferença dos desvios padrões, tá bom? Então é só isso, é no que você está avaliando. Que quadrado é para avaliar variância, desvio padrão. A F é para avaliar a média, ok? uhum, Média de. Deve se pode pensar, mas a gente não estava avaliando médias? Estávamos avaliando médias, mas nós estávamos avaliando uma média. Aqui nós estamos avaliando várias médias, né? Ele uhum. colocou 3, mas poderia ser umas 20. E o SPSS faz para 20, sacou? Bem, eu preciso. Caramba, foi? Deram um tiro aqui. Parece o Rio de Janeiro. Eu preciso. Eu preciso ir no banheiro, tá? Tenta começar. Lembre-se como é que eu comecei. Deixa eu só coisar aqui. Primeiro eu defino as hipóteses. Depois eu encontro a média de cada linha. E aí vou encontrando S quadrado, que é pegar cada uma das médias, diminuir da média total, levar ao quadrado. Aquela velha história, né? Então é um caminho bem tranquilo, mas longo. Vamos lá, vamos ver até onde tu consegue Peraí. fazer sem pedir minha ajuda. Eu vou no banheiro e já volto. Tá. Rapidinho. Hum, Tá no teu zap, tá? Tudo que eu fiz, é só olhar lá. tá.
Ih, droga. Alguém tocou a campainha.
E aí, conseguiu começar? Não, É, veio uma mensagem que eu desconcentrei aqui, tudo mas bem, não tem eu estava problema. olhando, tá? Vamos Note deixar isso que não é para difícil, casa, né? É importante você pôr tá? isso em mente. É tranquilo. É só Tá. fazer ali o passo a passo, que nem eu fiz, só vai me dar os números, beleza? Beleza, semana que vem, tamo junto. Tamo junto. Tchau.